Espírito, ora em mim, que minhas palavras e ações sejam guiadas para viver o batismo que há em mim. Sejam guiadas para viver o batismo que há em mim. Renova minha vida, minhas forças, renova a fé que há em mim, renova minha vida, minhas forças, renova a fé, meu Senhor, renova minha vida, minhas forças, renova a fé que há em mim, renova minha vida, minhas forças, renova a fé, meu Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Começamos então mais um projeto. Aliás, vou fazer a introdução correta, né? Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Olha só, nossa busca da perfeição cristã, 16º episódio da busca da perfeição cristã, e eu venho falar da catequese destrinchada ainda. Mas se você ainda não viu catequese destrinchada, ainda não conhece esse conteúdo, tem uma playlist aqui de só 100 vídeos, pouca coisa, para você conhecer o catecismo de uma forma mais aprofundada, estudando, entendendo, com situações concretas na nossa vida e sempre buscando um crescimento na nossa espiritualidade, porque fé sem espiritualidade, conhecimento de doutrina sem espiritualidade, sem fruto na espiritualidade, de nada importa. Então nós precisamos ter intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje nós vamos falar sobre a caridade. E a caridade, ela é sacrifício, certo? Nós vamos ter isso como tema. Hoje nós vamos já indo para o nosso conteúdo. A vida é uma luta que não para. Nós sabemos disso, nós temos conhecimento disso, mas que luta é essa que nós tanto temos? Bom, no céu, nós amaremos sem necessidade de nos imolarmos. Por exemplo, no céu, os santos não sofrem. A imolação, ela corresponde, ela entende-se que você sofre. Mas enquanto vivermos na terra, essa caridade que nós devemos viver para sempre, São Paulo ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a fé, por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, mas no fim só restará a caridade. Por quê? Porque a caridade ela é o que nós viveremos eternamente. Não precisaremos de fé nem de esperança, mas da caridade nós sempre teremos a caridade, não por uma necessidade, mas porque estaremos unidos à caridade, unidos a Deus. E enquanto vivermos na terra, a caridade será envolta de sacrifício, será envolta de dor, de sofrimento. Aqui então, aqui na terra, é impossível amar a Deus com verdadeiro e efetivo amor sem nos sacrificarmos por Ele.
Então, o amor aqui na terra, o amor enquanto estivermos vivos, ou enquanto estivermos nessa vida nessa vida militante, né? Padecentes são os do purgatório. Nessa vida militante, enquanto nós estivermos nesse vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha, como diz a oração da Salve Rainha, nós estaremos sim amando, mas com amor que envolva sofrimento, um amor que envolva sacrifício por Deus. Não podemos amar a Deus sem combater e mortificar as inclinações da natureza corrompida. Então essa luta que nós falamos lá no início é uma luta contra as nossas inclinações, contra a inclinação da nossa natureza, contra as nossas concupiscências. Vocês se lembram, isso aqui sempre é dito, das nossas 3 concupiscências, do prazer, do poder e do possuir, certo? E essas inclinações, elas são frutos do pecado original. Elas são causadas pelo pecado original. Na verdade, elas corromperam essas 3 concupiscências, elas se tornaram concupiscências. Antes o que era bênção de Deus se tornou concupiscência. Por quê? Porque o homem foi criado também para sentir prazer, também para possuir e também para ter poder. Porém, o pecado corrompeu isso no homem e o homem quer o prazer, o poder e o possuir de forma desregradas. Eles vivem essas três tentações, né? Ou melhor, por ser tentação, é um desregramento, algo desregrado no ser humano que precisa ser regrado. E como vai ser regrado novamente? Pelas mortificações, pelo sofrimento. Então haverão momentos de mais e menos sacrifícios. Todo mundo já deve ter passado por muitos sacrifícios, né? Você já deve ter passado por muitos sacrifícios na sua vida, como eu passei por muitos, e você vai perceber que existem momentos mais brandos e momentos mais suaves. Porém, em todos eles você pode encontrar um sacrifício. Um calor que você está passando, um frio que você está passando, um momento que você ficou algum tempo a mais por não comer, e não necessariamente porque você quis, mas só porque uma reunião se estendeu um pouquinho a mais, você pode oferecer a Deus este sacrifício, essa dor, né? Que ainda não seja uma dor grande e absurda, mas é uma dor que pode ser usada para a sua santificação, para a busca da perfeição cristã. Então haverá momentos de oscilação. Cada sacrifício, né? Uma pessoa, obviamente, Deus escolhe algumas pessoas para dar esse testemunho maior do sacrifício. As pessoas que sofrem com doenças, as pessoas que sofrem com perseguições, as pessoas que sofrem com a miséria. Essas pessoas, elas podem dar um testemunho maior. Agora você vejam só, como eu falei dessas 3 realidades aqui, né? As pessoas que sofrem com as misérias, as pessoas que sofrem com as misérias, elas são opostas das pessoas que estão tentadas ao possuir. As pessoas que sofrem com as doenças, elas são tentadas ao prazer, né? Elas são o oposto do prazer. E as pessoas que são tentadas pela perseguição são as pessoas que são que são tentadas, não, que são que enfrentam situações ali de perseguição. Essas pessoas estão indo ao oposto do poder. Então você percebe que no sofrimento já existe uma resposta de Deus para as concupiscências, para vencermos as concupiscências. Então haverão momentos de mais e menos lutas, porém não podemos largar as armas sem nos expor à contraofensiva do inimigo em nenhum momento. Então jamais largar as armas. Estar sempre com a armadura do cristão em mãos, a armadura do cristão revestidos da armadura do cristão. Então essa luta, ela não para. Por isso devemos estar sempre em vigilância, sempre revestidos da armadura do cristão. O sacrifício, agora vamos entender este sacrifício, como Deus quis o sacrifício através da Sagrada Escritura, certo?
A Sagrada Escritura, ela enfatiza que o sacrifício e a abnegação, ou seja, negar a si mesmo, são absolutamente necessários para amar a Deus e ao próximo. O próprio Senhor Jesus Cristo vai nos dizer: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz, ou seja, toma a sua dor, o seu sofrimento e me segue. É pelo sofrimento que nós seguimos Jesus. É pela negação de si mesmo que nós seguimos Jesus. Então nós seguimos Jesus ao negar os nossos prazeres, ou seja, negar o que nós queremos no nosso desregramento, ou seja, nas nossas concupiscências, e nós também seguimos a Deus, seguimos a Jesus quando nós abraçamos o nosso sofrimento. Quando nós abraçamos o nosso sofrimento. E aqui abraçar o sofrimento, entenda, não é algo daquelas pessoas, agora eu esqueci a palavra, masoquista. Não é algo masoquista, não é algo de querer a dor, de desejar a dor, mas de entender que há dores, existem dores nas nossas vidas, e essas dores, elas podem ser abraçadas ou podem nos fazer sofrer mais. Nós podemos sofrer com Deus ou sofrer sem Deus. Essa é a escolha. Abraçar a cruz é abraçar a cruz que Deus nos dá. É entender que há um propósito de Deus para o sofrimento, no sofrimento. Seguir Jesus exige então renúncia e cruz. Jesus convida seus discípulos a negarem-se a si mesmo, combatendo o egoísmo, o orgulho, a sensualidade e a ambição. Então, combater todas essas questões das concupiscências. Devem tomar sua cruz a cada dia, todos os dias, né? O PHN que o Dunga, que a Canção Nova sempre propagam, é todos os dias, é dizer não ao pecado, é tomar a sua cruz, aceitar os sofrimentos, as privações, as humilhações, as doenças, as adversidades. Somente assim serão seus verdadeiros discípulos, ou seja, verdadeiros seguidores, e avançarão no amor e na perfeição. É no abraçar a cruz e no renunciar a si mesmo que nós avançaremos no amor e na perfeição. O próprio Jesus deu o exemplo vivendo uma vida de cruz e martírio, desde a manjedoura até o Calvário, mostrando que este é o único caminho seguro para a perfeição e para atrair todos eles. O próprio Jesus, ele então vai nos ensinar que ele abraçou a cruz, ele abraçou o sofrimento. Só de você pensar, ele sendo Deus, ele escolheu nascer em um lugar pobre, numa família pobre, sem condições e principalmente, não só sem condições, porque a família dele tinha condições de de dar um lugar para ele nascer, mas pelas condições do momento ele não pôde nascer em sua casa. Então a gente vai vendo que existem circunstâncias que vão acontecendo, e essas condições, elas levaram Jesus a um sofrimento, a passar uma situação de humilhação. O que é humilhação? Humilhação é quando eu mereço mais e recebo menos. Eu recebo menos, e não é uma humilhação no sentido de injustiça, mas é uma humilhação no sentido para o que eu estou sendo humilhado, né? Então, aqui entenda, a injustiça ela vai acontecer, né? A humilhação ela vai acontecer, e a injustiça a humilhação ela se torna injustiça quando a pessoa não direciona essa humilhação para Deus. Então, por exemplo, foi injusto Jesus morrer na cruz? Sim. Foi injusto Jesus nascer numa manjedoura? Sim. Foi injusto Jesus viver pobre? Sim. Porém, Jesus ele elevou isso ao Pai. Ele entregou isso ao Pai. E ele nos convida também a isso,
a que as nossas dores sejam entregues no altar, como ele entregou a sua dor no altar. Fez da sua dor o próprio altar, melhor dizendo. Então, nós entregamos a nossa dor nas dores de Cristo. Então, o exemplo de Cristo deve nos arrastar para a cruz e para o martírio. Tanto da manjedoura até o Calvário, do início ao fim das nossas vidas, entregar todos os sofrimentos. Então, nas suas orações, na Santa Missa que você participa, ofereça a Deus esses sacrifícios, esses pequenos e grandes sacrifícios da sua vida, essas pequenas e grandes dores, essas pequenas e grandes humilhações que você passa todos os dias, desde a sua vida, desde o início da sua vida. São Paulo vai nos chamar ao homem novo. A perfeição cristã consiste em se despojar do homem velho, ou seja, dessas más inclinações, dos vícios herdados, dos vícios adquiridos também, e revestir-se do homem novo. É preciso crucificar a carne com suas paixões, com suas concupiscências, através da mortificação. Então, como nós vamos crucificar a nossa carne? Como nós vamos despojar do homem velho? Crucificando a nossa carne através das mortificações. É uma carne que eu não como, é um doce que eu não como, é um refrigerante que eu não bebo, é um lugar que eu gostaria de sair e não saio, é um programa que eu gostaria de ver e não vejo, é um filme que eu gostaria de ver e não vejo, enfim. Por algum tempo eu posso me privar por um tempo para que eu possa me mortificar e crescer na caridade, crescer evitando as minhas paixões e concupiscências. O próprio São Paulo, ele castigava o seu corpo para não ser reprovado, evidenciando a essencialidade dessa condição. E aqui, sacrificar o corpo, machucar o corpo, necessariamente castigar o corpo, é educar o corpo. É educar o corpo. Entenda que a sua alma é pai e mãe do seu corpo. E não é o oposto. É o que nós vemos hoje nas famílias. Muitas famílias, elas vivem em função dos filhos. Muitas famílias, elas vivem em função dos filhos. E esse é um grande problema, porque é como se a alma, então os pais e as mães são a alma das famílias. E os filhos são o corpo. Os filhos são o corpo. Um casal, quando ele é unido, eles são unidos em alma e corpo. Mas o corpo deles vai ser gerado externamente nos filhos. Só que quando o corpo coordena a alma, e assim como quando os filhos coordenam a casa, coordenam a família, coordenam o resto da família, ou seja, os pais, o pai e a mãe, isso entra numa desordem. Então, é o corpo, é a alma que deve comandar o corpo. Então, por isso, nós devemos então, castigar o nosso corpo, no sentido de educar, no sentido de dar educação. São João vai nos falar do amor de Deus contra o amor do mundo, que é oposto ao amor do mundo. Para amar a Deus é preciso guardar os mandamentos e combater a quíntupla concupiscência, que são as paixões mundanas. Quem ama o mundo e suas seduções não possui o amor de Deus. Quem ama o mundo e suas seduções não possui o amor a Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Então, não é que eu não possa me utilizar das coisas do mundo, é que eu não possa amar as coisas do mundo. Você entende que existem duas realidades aqui. Amar as coisas do mundo ou apenas estar no mundo. É diferente. É diferente. Eu não amo o lugar em que eu estou, mas eu apenas estou nesse lugar. E uso dos sofrimentos de estar nesse lugar para me mortificar. Ao mesmo tempo que evito os prazeres deste mundo para
para me santificar também. Os prazeres aqui do ter, também do poder, do possuir, do prazer, enfim. Odiar as seduções do mundo, ou seja, aquilo que o mundo também nos seduz, né? O ouro, o brilho, as coisas que nos chamam a atenção. As coisas que nos chamam a atenção, como chamou a atenção de Eva, né? Ela viu que o fruto era bom para comer, de agradável aspecto e tudo mais. Ela via aquilo. Então, odiar essas seduções do mundo exige praticar o espírito de sacrifício, privando-se de prazeres maus e perigosos. Então, é praticar um espírito de sacrifício, privando-se muitas vezes de prazeres maus e perigosos, mas também de prazeres bons, ilícitos e não perigosos, certo? Para que eu possa ter força e educar para os prazeres perigosos. Lembra lá dos pais e das mães, né? É como se eu dissesse isso: olha, filho, você precisa estudar para ter disciplina, você precisa ter horário para estudar, horário para brincar, horário para se divertir. Quando um pai dá disciplina, dá ordem, e aqui uma coisa que é grave, né? Por que as crianças hoje elas não gostam de... Elas nunca gostaram de ir para a escola, né? Mas hoje elas gostam menos ainda. Menos ainda, por quê? Porque em casa elas não têm regra, elas não têm hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, hora para estudar, hora para brincar, hora para se divertir, hora para fazer coisa séria, hora para trabalhar. Elas não têm essa hora. Agora na escola, elas precisam levantar a mão para falar. Elas precisam levantar a mão para ir no banheiro, pedir para ir no banheiro. Então, sim, na casa delas, eles não têm essa autoridade, não é imposto essa autoridade nelas. Não é imposto uma autoridade do filho que precisa pedir para o pai para sair da mesa. Não é imposto essa autoridade. Então os filhos, eles crescem com sem essa disciplina dentro de casa. O corpo também precisa ser disciplinado e precisa ser educado. Qual é a necessidade do sacrifício? Aliás, a necessidade do sacrifício devida à natureza decaída. Nós precisamos do sacrifício por conta da natureza decaída. Nossos sentidos exteriores, olhos, ouvidos, o paladar, o tato, né? Que seria os nossos sentidos exteriores, nossos 3 sentidos exteriores. Por que 3? Não são 5? Porque o olfato e o paladar, eles são uma espécie de tato, né? Microscopicamente falando, mas é tato do mesmo jeito. Então, olhos, ouvidos e tato, né? Visão, audição e tato. E também os nossos sentidos interiores, exemplo da imaginação, da memória, tendem a nos levar ao pecado. Então, os nossos olhos tendem a nos levar ao pecado, os nossos ouvidos, o nosso toque, os nossos sentidos da pele, a nossa imaginação, a nossa memória, elas nos tendem a levar ao pecado. É uma tentação, é uma tendência dos nossos sentidos exteriores como interiores. E é essencial, e aqui é algo que você precisa começar a ter como visão, dos sentidos exteriores, interiores e superiores, certo? Então nós temos os sentidos exteriores, os sentidos interiores e os sentidos superiores, tá? Guarda isso na sua cabeça que nós vamos usar isso muito posteriormente, certo? É essencial a mortificação, cortar o que nos faz cair, mas também cortar aquilo que não nos faz cair. Cortar, por exemplo, eu peco quando eu como carne? Não necessariamente. Mas eu posso tirar a carne num dia, 2 dias da semana para me mortificar. Mas também, obviamente, não adianta nada eu fazer isso se eu não corto o pecado, o mal verdadeiro, né? Porque aí a pessoa, ela não come carne, mas fala mal do outro. E acha que falar mal... E aí eu falo assim... Aí por que aquelas pessoas que falam assim... na quaresma você não corta... Você não é penitência, não é mortificação deixar de falar mal do outro. Bom, as mortificações estão falando aqui, ó. O próprio Tanqueray está dizendo aqui que mortificação é cortar o que nos faz cair.
se a quaresma não é um momento de conversão, onde a pessoa pode aproveitar, claro, né? Não vai dizer que essa pessoa fala assim, eu vou ficar só os 40 dias sem falar mal do outro, né? Não é isso. Não é isso. Então, assim, ela pode utilizar da quaresma para começar esse hábito. Começar e cortar de uma vez por todas. Aí sim, é uma ótima mortificação. E deve ser a mortificação real. E são as mortificações reais. Aquilo que nos faz cair. E essa mortificação ela é essencial para preservar a virtude, seguindo a linguagem enérgica de Jesus sobre arrancar o olho, que causa a queda, ou arrancar a mão, arrancar os pés, que nos leva à queda. Sem isso, não há salvação nem perfeição. Então, todos os que se santificaram, eles cortaram algo da sua vida. Eles cortaram algo da sua vida. Eles renunciaram. Paulo deixou de perseguir os cristãos. Mateus deixou de ser um defrautário, um ladrão de impostos, né? Sei lá, eu vou tentar lembrar aqui. Francisco deixou de ser um pervertido. Antônio também, Santo Antônio, né? Que ele se chamava Fernando antigamente. Então, antes da sua mudança de nome. Então, se você vai percebendo que todos os santos, eles deixaram algo. E aqueles que não deixaram, porque foram criados em berço, eles também foram levados a deixar algo. Só de não ir atrás de algo, eles já deixaram. Por exemplo, vamos explicar sobre isso. O pecado estava ali, desculpa pelo momento de silêncio aqui, mas estava pensando em um exemplo. O pecado estava ali, está na porta de todas as pessoas. De todas as pessoas. Existem aqueles que abriram a porta e saíram. Existem aqueles que não abriram a porta, mas pela janela eles viram o pecado. Então eles tiveram a oportunidade sim de pecar, como o próprio Jesus teve a tentação de pecar. Mas eles viram pela janela. E muitos disseram não, já de início. Outros disseram não só depois que estavam lá. É a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ou melhor, do pai misericordioso. O filho mais novo vai embora, sai da casa. O filho mais velho, ele fica na casa. Mas ainda existem questões interiores dentro dele para ser trabalhada. O pai é quem cuida. O pai é quem dá amor para ambos. Tanto para aqueles santos, tanto para os santos que foram embora de casa e voltaram, cometeram pecados graves ou pecados exagerados, quanto para aqueles que não foram embora. Como, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Beato Carlo Acutis, São Carlo Acutis, né, que vai ser canonizado. Então, esse vídeo vai ter mais tempo, vai ficar mais tempo no ar como São Carlo Acutis do que Beato Carlo Acutis. Então, já vou falando São Carlo Acutis aqui, e que a igreja me perdoe por isso, por esse amor a esse santo que nós temos, né? Mas já declarando aquilo que a igreja já declarou. Então, dizendo que essas pessoas, elas são o filho mais velho da parábola, que não foram embora, mas que de alguma forma precisam também trabalhar as suas realidades, as suas concupiscências, as suas tentações e mortificar as suas dores. Mesmo as faculdades superiores, que é o intelecto e a vontade. Então vamos lá. Sentidos exteriores, faculdades exteriores. As faculdades exteriores são os 5 sentidos, ou os 3 sentidos aqui, né? Paladar, tato, olfato, paladar, audição e visão. São esses 5, são os exteriores. Os interiores, memória, imaginação, paixões, sentimentos, emoções, são os sentidos interiores. Os sentidos exteriores, aliás, os sentidos superiores são 2. É o intelecto, ou a razão, e a vontade. Então são esses 2.
Vontade e razão são sentidos superiores, faculdades superiores. E essas faculdades superiores, elas estão sujeitas a desvios. Por exemplo, a vontade, o intelecto, ela pode estar envolvido na curiosidade, que não é algo ruim, mas essa curiosidade pode levar ao pecado. A independência também, o orgulho, pode ser levado também para para as faculdades superiores. É preciso, então, um esforço incessante para submeter essas faculdades à fé e à vontade de Deus. Então, a minha razão deve ser submetida à razão de Deus, que é a fé, que isso nós chamamos de fé. A minha razão submetida à razão de Deus. O que eu sei submetido ao que Deus sabe. Deus é muito maior do que eu e sabe muito mais do que eu. Portanto, eu não sei nada diante de Deus. Então, eu prefiro acreditar no que Deus fala do que eu falo. Do que no que eu falo. E também a nossa vontade, que deve ser submetida à vontade de Deus. Faça-se a tua vontade. Eis aqui o escravo do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. Para amar a Deus e ao próximo, é preciso mortificar o egoísmo, a sensualidade e o orgulho. E o amor desordenado por riquezas, por prazer, por poder, é necessário mortificar isto. O próprio Santo Agostinho nos afirma que o amor a Deus implica o desprezo de si próprio. Olha aí as palavras das pessoas que falam assim, não, você tem que ter amor próprio. Você tem que ter amor próprio. Isso é um discurso anti-evangélico, anticristão. Anticristão. Santo Agostinho vai dizer, nós devemos, aliás, o próprio Jesus vai dizer, renuncia a si mesmo, não se ama. Quem se ama mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama os seus pais, quem ama os seus filhos, a sua esposa, o que quer que seja, mais do que a mim não é digno de mim. Santo Agostinho vai dizer, o amor de Deus implica desprezo de si. E esse desprezo de si é combater as más inclinações. Não aqui necessariamente eu estou falando das boas inclinações. Eu fui bem. Não, eu fiz algo bom. Ótimo, você fez algo bom. Mas entenda que esse algo bom também pode te levar a pecar quando você se sente orgulhoso. Quando você deseja, faz o bem pelo bem e não por Deus. Enquanto o amor próprio excessivo leva ao desprezo de Deus. Então, quanto mais amor próprio tenho, e aqui é um problema, esse tal do amor próprio. É um problema esse tal do amor próprio que ele começa a desprezar a Deus. Ele começa a desprezar a Deus quando? Quando ele se torna excessivamente. Quando se torna excessivo. Você vê os ateus, você vê as pessoas que estão no pecado, que promovem o pecado, não somente que vivem o pecado, mas que promovem o pecado para a vida de outras pessoas. Essas pessoas, elas estão no amor próprio, elas têm um discurso de amor próprio. E elas dizem se amar, né? Quanto mais elas se amam, menos elas amam a Deus. Para alcançar a perfeição, devemos multiplicar tanto os atos de amor quanto os atos de sacrifício. Ou seja, atos de amor, fazer um bem, mas também atos de sacrifício, renunciar a algo, não necessariamente ao mal, mas a algo. Neste mundo não se pode amar sem se molar. Nós começamos falando isso e vamos continuar falando isso. Não se pode amar sem se molar neste mundo. Todas as boas obras são simultaneamente atos de sacrifício, ao nos desapegarem das criaturas e de nós mesmos. O pecado, a consequência do pecado original e o pecado em si, na verdade, é só um apego às criaturas. Por quê? Nós fomos criados, e este é o bem do homem, nós fomos criados para estar unidos a Deus. Quando nós nos desunimos de Deus para nos unirmos a alguma criatura, eu mesmo, o sexo, as drogas, a bebida, o dinheiro, a prostituição, o que quer que seja, que eu me una a essas coisas e me desuna a Deus, eu estou amando as criaturas. O homem foi feito, a mulher foi feita para amar e se unir a Deus. Então,
a sua esposa, os seus filhos, eles são meios e são instrumentos para que você ame mais a Deus e se una mais a Deus. Este é o objetivo de todo homem. Amar e se unir a Deus, amar e conhecer a Deus, e unindo-se a Ele. E também atos de amor, não só atos de sacrifício, aqueles que se uniram a Deus. O que devemos priorizar, então? Se são atos de amor ou atos de sacrifício, né? Amor e sacrifício têm papéis na vida cristã, mas será que tem a mesma importância? Na ordem ontológica ou de dignidade, ou seja, qual que é mais digno? O amor é maior que qualquer virtude. Então, não existe virtude maior, a virtude do sacrifício não é maior do que a virtude do amor. Ontológico significa isso, né? O poder que exerce sobre o mundo. O amor, ele é o maior das virtudes. A caridade, ela é a maior das virtudes. Mas na ordem cronológica, ambos são inseparáveis. Ambos são inseparáveis. Então, eu já falei isso aqui. Todas as virtudes, elas precisam estar envolvidas de caridade. Sem qualquer virtude, sem a caridade, qualquer virtude se torna vã. O próprio São Paulo vai nos lembrar isso lá em 1 Coríntios 13. Então, na ordem cronológica, ou seja, na ordem do tempo, ambos são inseparáveis. Sacrifício e caridade, sacrifício e amor são inseparáveis e devem ser cultivados simultaneamente e até mesmo unidos, pois não há na terra amor verdadeiro sem sacrifício. E o sacrifício feito por Deus é um dos melhores sinais de amor. Mas devemos priorizar o amor ou o sacrifício? Há duas linhas de raciocínio sobre isso. São Francisco de Sales e a escola beneditina e dominicana, da escola beneditina e também da escola dominicana, vai nos dizer que ela vai nos colocar o amor em primeiro lugar, como motor que impulsiona a aceitação e a prática do sacrifício. Então, eu amo e por amar eu me sacrifico. E por amar eu me sacrifico. Ela não exclui o sacrifício, não exclui a abnegação, mas a aborda de forma cuidadosa e delicada para que seja mais bem aceita e compreendida. Então, sim, aquele que se sacrifica já se sacrifica no sentido de que ele já amou. Ele já amou. Por amar, ele se sacrificou. Essa é a escola beneditina dominicana. E requer a purificação de pecados mortais e veniais, o desapego de coisas perigosas e a correção de más inclinações, entendendo que a observância dos mandamentos e conselhos divinos já exige um alto grau de mortificação. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, elas já nos chamam a um alto grau de mortificação. Tudo deve ser temperado com amor a Deus e ao próximo. Então, amor antes, durante e depois. É o sal que é jogado antes, durante e depois na comida, em toda a nossa refeição, em toda a nossa vida. Uma outra escola, a escola de Santo Inácio de Loyola e a escola francesa do século XVII, ela vai nos dizer já uma outra coisa, uma outra realidade. Ela enfatiza a abnegação, o amor à cruz e a crucificação do homem velho como meio mais seguro para iniciantes chegarem ao amor verdadeiro. Então aqui, uns dizem que é pelo amor que eu chego ao sacrifício. Aqui os inacianos e franceses, eles vão dizer o contrário. Eles vão inverter. Eles vão dizer que o amor, ele cresce e ele se torna verdadeiro quando se há sacrifício. Então uma pessoa, ela pode não amar a Deus, mas quando ela se sacrifica a primeira vez por Deus, esse amor cresce, se torna verdadeiro e vai crescendo-se mais ainda. E há um receio de que, sem essa ênfase inicial no sacrifício, as almas possam cair na ilusão de uma piedade superficial. Então o que eles estão dizendo aqui? Há o perigo dessas pessoas que amam para depois se sacrificarem, elas só amarem e elas nunca se sacrificarem ou viverem um sacrifício virtual, viverem um sacrifício superficial e não se sacrificarem de fato, né? Não ter um sacrifício mais real,
apenas um sacrifício sensível. Ah, eu sinto que eu sofro. Mas será que sofre mesmo? Será que você sacrificou aquilo que você é mesmo? Levando a quedas diante de tentações ou de aridez espiritual. Então, uma pessoa que ela vive assim, superficialmente, sem radical, sem raízes, elas podem cair em tentações e até mesmo quando elas estiverem na aridez espiritual. Essas pessoas, os inacianos, eles acreditam que o sacrifício corajosamente aceito por amor de Deus leva a uma caridade mais generosa. Ou seja, Deus me amou por isso e se sacrificou por mim. Por isso eu me sacrifico por Deus. E este sacrifício por Deus me leva a amar. Me cresce o amor, ou prova o amor de Deus. Eu provo o amor meu por Deus. Certo? E nos leva a uma caridade mais generosa e mais constante, e sendo coroado posteriormente pelo exercício habitual do amor de Deus. Agora, algumas dicas para nos entregarmos, na verdade, 4 dicas para nos entregarmos e nos lançarmos ao amor de Deus. Primeira dica: não se lançar prematuramente na via do amor sem exercitar ao mesmo tempo as práticas austeras da abnegação cotidiana. Então, não queira amar a Deus sem se sacrificar. Não queira amar a Deus sem se sacrificar. Certo? Ambos têm que andar juntos. Segunda dica: não ter abnegações e mortificações sempre em vista que elas servem como meios para chegar ao amor de Deus. Ou seja, se eu fizer uma mortificação, mas não fizer essa mortificação na visão de que eu quero que Deus seja glorificado e que o amor de Deus cresça em mim, né? Ou seja, que o efeito do amor de Deus em mim cause mais efeitos, então essa mortificação ela está sendo vazia. Não tem essa visão. Terceira dica: lembrar-se que o verdadeiro amor não persevera sem sacrifício. Não se anda sem sacrifício no amor. No amor não se anda sem sacrifício. Então, todo aquele que ama se sacrifica pelo outro. Nunca, e quarta e última dica, nunca separemos o amor do sacrifício. E lembremos que estes 2 elementos mutuamente se combinam e se aperfeiçoam. Certo? Então, o amor, ele aperfeiçoa o sacrifício, e o sacrifício, ele aperfeiçoa o amor. São 2 pedras batendo uma na outra e se polindo e tornando-se cada vez mais preciosas. O sacrifício de uma pessoa mais adiantada, ela vale muito mais do que o sacrifício de uma pessoa menos adiantada. Então, Deus nos chama a este sacrifício no amor. Certo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Tem um vídeo que está aparecendo aqui, ou vai aparecer aqui do lado, ou aqui, do lado aqui, não, peraí, do lado aqui, né, ou aqui embaixo, não sei, ou aqui embaixo, acho que é assim, ó. Acho que aqui no meu canal eu coloco assim, isso, aqui, nesses 2, e aqui eu tenho o meu canal. Então, agradeço a você por mais esse episódio. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.